Então, da mesma forma, o médico que tem a clínica médica dele atendendo, se ele começar a aplicar injetável, se ele começar a aplicar anestesia, se ele começar a fazer venda de medicamento, quer dizer, se tem outras vendas que difere da nota, que não é só uma nota de prestação de serviço, que tem essa outra nota dessa venda, ele deixa de ser sociedade simples e passa a ser sociedade empresária. Então, os médicos nessa situação que já se tornou uma sociedade empresária, para eles muitas vezes a gente constitui duas sociedades. Uma de médico. E a outra, que é a sociedade empresária. Na sociedade médica, pode ter o sócio de serviço. Dependendo do segmento, e aí a gente tem que analisar, dependendo do ramo da farmácia, ver se existe uma possibilidade de criar uma sociedade simples trabalhando em conjunto. Eu tenho uma pergunta para te fazer, justamente, não sei se você já tem a resposta. Se não tiver, a gente tem que pesquisar e voltaremos outro dia. Vamos voltar para falar sobre isso, mas eu já tenho. Eu posso montar uma drogaria e contratar um farmacêutico que será o responsável técnico da drogaria como sócio de serviço? Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Por Trás do Balcão. Eu sou Adão Fonseca, host deste podcast, e estamos aqui para levar informação para todo o Brasil. Hoje eu quero abordar um tema muito importante, pouco falado e pouco percebido pelas drogarias. Eu quero falar sobre os riscos jurídicos que você, dono de drogaria, enfrenta no dia a dia do seu negócio. Então, sem enrolação, eu quero dizer para você o seguinte: empreender no Brasil não é tarefa fácil, não é para amadores. Aqui, como diz Dominique Toretto, lá no Velozes e Furiosos, aqui é o Brasil. Então, nós temos diversas coisas aqui que não acontecem em outros lugares, mas aqui acontece. Nós temos várias nuances e sabemos o quão difícil é estar aqui no dia a dia. Na maioria das vezes, empresas quebram, não porque não têm vendas, e sim porque não se preparam juridicamente para enfrentar o que está por vir. E quando nós falamos de enfrentar o que está por vir, nós temos diversas mudanças nos últimos tempos. Tem aí Mercado Livre chegando para vender medicamento, supermercado querendo vender medicamento, governo falando em mudar escala 6x1 em farmácia. Nós sabemos que não é comércio, então abre todos os dias. Nós temos também reforma tributária chegando e tudo isso traz uma série de complicações para você, dono de drogaria. Então é hora de se preparar e entender quais os erros que podem fazer com que o seu negócio deixe de existir. Sem dados claros, sua farmácia anda no escuro. Erros de compra e estoque drenam sua margem sem você perceber. PG Pharma lê os dados do seu sistema e transforma em dashboards claros e práticos. Controle vendas, compras, estoque e metas em tempo real. Veja a performance de cada loja e de cada vendedor. Crie campanhas que motivam sua equipe e aumentam o faturamento. PG Pharma entrega a gestão inteligente que você precisa para crescer. Entre em contato e transforme dados em lucro. E para falar conosco sobre esse assunto tão importante, sobre algo que é muito difícil, eu tenho aqui comigo no escritório, aqui no Por Trás do Balcão, alguém que é especialista nisso e que já tem até um título. Ele criou um personagem chamado Doutor Rivotril. Para falar conosco está aqui Maicon Reis, ele que é advogado, tributarista e é empresário também. Já são mais de 25 anos protegendo empresários com prática, com muita acessibilidade e com foco total no resultado. Maicon, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço o convite, Adão. É um prazer estar aqui com vocês, né? E estou há um tempinho já nessa jornada aí de buscando assessoria, né? Buscando assessorar os empreendedores. Sou empreendedor também, igual você disse. Então é muito bacana porque quando a gente sente a dor na pele, né? A gente consegue perceber o que o empreendedor no Brasil passa, né? Empreender aqui não é fácil não, tá? Não é. O governo, consumidor, empregados, todo mundo achando que o empreendedor é muito bonito, é rico, É rico, né? É rico. E todo mundo sempre reclamando, né?
o governo querendo tirar uma fatia maior, o consumidor sempre achando que os direitos dele vai além do que o CDC já ampara, o empregado sempre achando que está sendo explorado, Sim. e o empreendedor aí segurando os pratos, né? Um malabarismo tremendo para conseguir pagar as contas. Eu sempre brinco que a única certeza que o empreendedor tem no início do mês é as contas que vai pagar no decorrer, né? Exatamente. Só isso, nada mais. E aí, quando chega dia 30, você fala, graças a Deus, venci mais um mês. Paguei. Dia 1º, opa, tô conversando tudo de novo. Exatamente, é isso. Bom, pessoal, o Mike tem uma história sensacional, ele já foi feirante, é um cara... Eu valorizo todos que vêm aqui, claro, mas é porque quando a gente tem uma história de vida mais difícil, mais complicada, né? A gente busca as oportunidades e o que muitas das vezes a gente precisa é de uma oportunidade. Eu sempre digo que o que nós precisamos é de uma oportunidade para mostrar de fato do que somos capazes, do que podemos fazer e realizar. E o Michael é uma dessas figuras. Hoje ele tem um dos maiores escritórios de direito do país, muito respeitado. Mas antes disso ele foi feirante, como eu disse, ele trabalhou numa grande siderúrgica, ralou muito para estar aqui, trabalhou para outros escritórios de advocacia, até montar o seu próprio escritório. Quando ele assim o fez, ainda passou um bom tempo para que ele pudesse chegar na estrutura que tem hoje. E você pode olhar e falar assim, mas todo mundo leva. Mas ele é porque nós estávamos conversando aqui sobre perfil do cliente ideal, porque quando se faz direito, assim como farmácia, né, você pega 100% dos alunos de farmácia e pergunta quantos quer trabalhar em farmácia? 90% não quer trabalhar em farmácia. No final do curso, 90% vão trabalhar em farmácia. Direito, a maior parte das pessoas vão para o trabalhista, vão ali pro criminal, alguma coisa assim, né? Agora, pro empresarial, ninguém quer vir, não. Ninguém quer vir. Não, ninguém quer. É mais difícil. É uma área muito específica, né? É uma forma de pensar muito específica. E eu acho que o que me ajudou foi justamente isso, né? Lá na feira é o início mesmo, né? Dos 12 aos 17 anos como feirante, mas depois o meu início é nas ciências exatas. Então, eu sou técnico em eletrônica e programador de computador. O que eu adoro é lógica, estratégia. E aí foi interessante que quando eu vim para o direito, para eu me tornar analista de sistemas, porque eu precisava ter um curso superior, eu me encantei com o direito. Mas eu vi o direito de outra forma. Eu não sou demandista. Eu vejo que demanda por demanda, todo mundo perde tempo. O cliente perde tempo, o advogado perde tempo, e a gente entulha a justiça. Não que tem hora que não tenha que ser demandado, e não é hora que tenha que demandar. Mas o que eu percebo é que quando a gente faz uma parte consultiva e estratégica, todo mundo ganha. Sai mais barato. Mais barato. Mas normalmente, a gente sempre associa o advogado ao litígio, né? A lide, né? Lide é uma pretensão resistida. Eu quero algo, alguém não quer me dar, instaurou uma lide, vou mover uma ação. O advogado é visto como essa figura, a pessoa que vai me defender em uma ação judicial. Mas a justiça, o direito hoje, ele tem que ser enquadrado de outra forma. Então, eu me encantei com o direito empresarial por isso, que o direito empresarial ele é dinâmico. O direito civil, a cultura tem que mudar para vir e mudar a legislação para ela começar a valer. Começa a ter umas jurisprudências que vai mostrando que a população está pensando de forma diferente. Então, nós estamos falando das relações civis. O direito empresarial, não, ele abarca toda a evolução. Tá? Cheque, até 4 anos atrás, todo mundo ainda lidava com isso. Hoje eu duvido alguém que anda com um talãozinho de cheque na carteira. Duplicata, que é muito usado nas relações B2B, né? Que a duplicata é um documento. Hoje a duplicata é totalmente virtual. A gente não pega mais a duplicata, mas ela pode ser protestada da mesma forma e a gente pode mover a ação judicial de cobrança de execução baseada nesse título de crédito. E a lei não mudou, mas a justiça ampara isso. Então, eu acho o direito empresarial fabuloso por isso, porque ele realmente, as relações entre empreendedores, elas são dinâmicas e a justiça tem que amparar essa evolução, ela tem que dar espaço para isso. Então, a estratégia jurídica entra muito forte. Aí foi aí que eu liguei as ciências exatas ao direito. Então, quando eu me posiciono, sempre falo, eu não sou advogado,
Eu sou estrategista jurídico. É isso. O cliente tem hora que me procura querendo mover uma demanda. A gente já faz uma análise prévia e fala, meu filho, não vai para esse caminho. Não justifica. Vamos usar essa estratégia. Chama para conversar, mostra os riscos da demanda, compõe, abre mão, mas entenda qual é o principal, qual é o racional da questão, qual é a sua dor efetiva. Vamos trabalhar nisso, vamos resolver isso. Agora, a demanda é sempre o último caso, não compensa, tá? Sai caro, tanto tempo, dor de cabeça e dinheiro. É isso. Legal. Ó, vocês viram que hoje o podcast ele é de algo muito profundo. Nós vamos aprender aqui tudo sobre isso e já começamos aprendendo aqui a quando e como procurar um advogado e entendendo que ser estrategista é muito mais importante, porque se tem uma coisa que eu acabei de pegar aqui com o Mike aqui, e a gente fala toda hora de estratégia na farmácia, e agora no direito também tem-se estratégia, né? E o Mike deixou claro aqui, e ele foi muito bem, porque você tem o governo federal, você tem o governo estadual. Quando a gente fala governo, é bom lembrar aqui, tem o estadual, o federal, tem o municipal. Você tem o cliente, o consumidor que está toda hora ali, você tem o seu próprio funcionário, você tem os prestadores de serviço, todo mundo está querendo tirar uma fatia de você. Tem as pessoas que você faz negócio, então você tem que estar protegido de cada uma delas e entendendo quais são os seus direitos, né? Que essa é uma das funções do direito. As pessoas às vezes têm dificuldade de entender que o advogado não está ali para... E tem gente que fala assim, eu ouço muito as pessoas dizendo, poxa, o cara cometeu um crime, o cara vai lá defendê-lo, porque eu não estou aqui para julgar se ele é culpado ou não, né? Você está aqui para defendê-lo dentro de tudo que ele fez para que ele pague de forma justa pelo crime que ele cometeu. Todo mundo tem direito à defesa, né? Isso é uma máxima no direito. E aí a gente tem que ver o que a gente está disposto a fazer. Por exemplo, o meu escritório a gente não advoga no criminal, tá? Não é uma área que, para mim, ela é árida. Uhum. Ela é custosa, ela é doída. Então, não vou advogar nessa área. No criminal, a gente advoga só em crimes tributários e crimes ambientais, que é outro tipo de crime. Eu sempre falo que o crime mesmo, a gente não atua. Quando o cliente precisa, indico parceiros para isso. Porque a gente tem que entender qual a habilidade que nós temos e qual a habilidade que a gente está disposto a aprimorar. A gente tem um tal de achar, igual você mesmo falou, quando forma, né? O farmacêutico forma, o advogado forma em direito e consegue a sua OAB, e acha que ele está preparado para tudo e começa a abraçar tudo. É uma estratégia errada. Uhum. A gente tem que definir, né? Para onde eu quero ir. Não tem problema ajuste de rota no decorrer do caminho. Sim, isso é natural. Mudança de rota eu acho muito pesada, aí é porque a pessoa errou muito, mas ainda faz sentido. Mas os ajustes muitas vezes são necessários, né? Uhum. E como gestor, como empreendedor, isso acontece mesmo, porque os ajustes são necessários pelo próprio crescimento, pela própria evolução do comércio. Sim. Né? Eu estou completando 25 anos de formado em Direito. Completei agora, em dezembro. E aí, eu não tive TCC, eu não tive trabalho impresso. Todos os meus trabalhos foram manuscritos. Estou falando há 25 anos atrás. Depois disso, eu vi aí o advento de todo mundo ter um computador em casa com uma impressora. A internet, que era a internet de escada, hoje a gente percebe a velocidade que a gente tem. Os mercados, né, as vendas online, o tanto que cresceram. Olha só como que o empreendedor tem que se adequando no decorrer. Agora a gente tem inteligência artificial, Uhum. que tem inclusive repercussões jurídicas em cima disso. Sim. Tem repercussões mercadológicas em cima disso. Influencia no próprio marketing, né, na forma que a gente vai desenvolver os nossos materiais, as nossas campanhas, os nossos conteúdos. Então, nessa evolução é evidente que os ajustes de rota têm que acontecer. Mas eu vejo que é muito importante como eu vou empreender? A farmácia, né? O farmacêutico forma, eu acredito que tem um leque de opções para ele poder. 135 áreas para ele atuar. Ó, que precisão, hein? E aí, imagina, dentro disso ele tem que escolher. Então, até para essa escolha, é tentativa e erro? Não, estudo.
aquilo que a pessoa tem mais predisposição, tem mais Uhum. habilidade, e no decorrer do tempo ele vai ajustando. Então, o direito ele entra para dar esse apoio. Em qual sentido? Na parte consultiva. Temos que passar a ver o advogado, o escritório de advocacia, como um consultor jurídico. Não é procurá-los tão somente no momento da demanda. A gente, lá no meu escritório, a nossa cultura é cliente no centro. E como valor principal, a gente tem evitar ou eliminar demanda. Uhum. Nós não temos que levar demanda, dores para o nosso cliente. Inclusive, por isso a gente preocupa muito na forma que a gente comunica com o nosso cliente. O farmacêutico, eu acredito isso, no balcão, dependendo da forma que ele abordar o cliente, ele vai fazer a pessoa ter um susto ali, ou ele pode tranquilizar aquele paciente que está procurando um medicamento. Sim. No direito, da mesma forma. Como eu atuo nessa conversa, nessa tratativa com o meu cliente? Então, eu fico trazendo, sempre mostrando muito para os nossos clientes que a consultoria é mais importante. Mas a gente tem uma visão que é caro. Prestadores de serviço têm sofrido muito nisso, né? A gente normalmente procura a pessoa para mexer no ar-condicionado da nossa casa, é quando ele parou. Quando ele para. Anualmente, a gente não lembra de chamar para fazer a limpeza, Exato. que é a parte preventiva. Arquiteto, recentemente que as pessoas estão percebendo que é economia, Uhum. né? Aqui não é custo, é investimento. Por quê? Ele vai saber trabalhar a minha casa ou o meu comércio de uma forma melhor, que eu vou conseguir utilizar melhor o meu espaço, que eu vou ter ganho. Então, foi um investimento que eu fiz. E a consultoria, a assessoria jurídica, da mesma forma. O dia que as pessoas percebem que eu tenho que ter, vou até usar um termo aqui, tem que ter um advogado de estimação. Uhum. Tem portes de negócio que justifica ter uma assessoria fixa mensal, onde vai tirando todas as dúvidas. Mas tem portes que justifica ficar pagando a consulta. E é interessante que quando o advogado percebe que aquele cliente é o cliente que paga as consultas necessárias, mas muitas vezes aquela pesquisazinha do WhatsApp, aquilo vai rápido. Cara, tem tanta pergunta que eu já respondi para cliente no WhatsApp que ajudou ele na tomada de decisão. Sim. É, eu percebo que a maior dor do empreendedor, hoje, em todos os ramos, é a parte contratual. Tanto com fornecedor, quanto com empregado, quanto com prestador de serviço, porque nem todo trabalhador é empregado. Uhum. Nós podemos ter trabalhadores que são seletistas, empregado, tem que ter carteira assinada, mas eu posso ter um serviço de atendimento, aqueles de motoboy, que não é empregado. Que aquilo ali vai ser um prestador de serviço autônomo ou uma empresa prestadora de serviço. Mas o que a pessoa faz? Ele não documenta a relação da prestação de serviço. Aí, pega um motoboy, o motoboy já começa a ficar vinculado àquela farmácia, Uhum. e ficando todo dia à disposição, e não só quando é demandado, começa a chegar sempre 8 horas da manhã, começa a sair sempre 19 horas, está sempre fazendo as entregas, não atende mais ninguém, daqui a pouco move uma ação e pede reconhecimento de vínculo de emprego. Qual é o risco? Onde eu documentei qual era a relação dessa prestação de serviço? E eu falo com o cliente, o ideal é fazer um contrato, mas na pior das hipóteses, troque mensagens pelo WhatsApp. Ele serve como início de prova. Mas é naquele WhatsApp que você conversa com a pessoa de forma rotineira, para poder mostrar que é ele mesmo que conversou contigo. E esqueça o áudio nesse momento. Vai batendo papo no áudio, mas depois escreva ali. Então, ó, o nosso combinado é o quê? Quando eu precisar de você, eu te aciono como, te pago como. Você também vai atender outras farmácias? Mostra que tem essa liberdade. Mostra que a pessoa não tem um vínculo de emprego com você. Uhum. Esse é o exemplo de um motoboy. Mas muitas vezes também um prestador de serviço lá da farmácia de outras modalidades. A gente não documenta. O maior vício do empreendedor se preocupa. Vou abrir uma farmácia. Preocupa com toda a regulamentação da farmácia. E mesmo assim, eu acredito que tenha muitos problemas. Vocês da rede têm que dar muita assessoria, né? Sim. Mas ali, eu sou farmacêutico, eu sou um farmacista. Qual é a regulamentação da farmácia? Mas todas as outras relações paralelas não têm preocupação.
Então, uma assessoria jurídica ela vem dando um suporte nisso, né? Onde dá uma tranquilidade para o empreendedor, para ele poder ficar mais tranquilo e saber que ele está seguindo um caminho correto. Perfeito. Você falou várias coisas, eu até fiz algumas anotações aqui. Bom, primeiro eu quero falar, tem uma frase no direito que diz que o direito não socorre os que dormem, né? Exatamente. Então, eu acredito que você acabou de resumir essa frase justamente porque quando eu te procuro por uma orientação, por um aconselhamento, dependendo da situação, sai mais barato do que qualquer outra coisa, Com certeza. né? E às vezes eu fico lá dormindo e quando eu acordo, se não é tarde, é quase tarde. Já começa por aí. A outra coisa é que, eu vou começar pelo final, você disse que o pessoal monta a farmácia muitas das vezes sem saber de toda a legislação. Na realidade, o pessoal de farmácia ignora o que há de legislação. Como assim, Adão? Bom, nós já dissemos aqui, o governo, o estado, o município, eu tenho o consumidor, aí eu tenho o prestador de serviço, como o Mike acabou de dizer, eu tenho o empregado, mas eu tenho também LGPD, eu tenho venda online, eu tenho tributação, que eu preciso olhar. E agora, então, com o advento das vendas online, de poder estar criando uma loja online, né, nessa multicanalidade que existe, existe um negócio dentro do estado que é você pedir o regime especial de imposto para poder vender online, e o governo entende que na venda online ela é diferente, só que aí eu preciso chamar o contador, sentar com ele aqui, ele vai me explicar como deve ser feito isso da parte contábil. Do outro lado, eu tenho que chamar o advogado, chegar perto do Mike e falar com ele, cara, vou fazer dessa forma, e aí como é que faz? Né? Aí eu tenho que fazer uma mudança tributária aqui, eu tenho que sair do simples, eu tenho que ir para o lucro real. Estando no lucro real, como que eu vou fazer para pagar impostos? Aí tem uma série de coisas que você pode fazer, que você não pode fazer, que você deve fazer. Tem gente que não gosta dessa frase, como eu não sou advogado, eu vou arriscar e dizer, depois o Mike fala bonito pra gente. Eu preciso achar quais são as brechas que existem na lei, porque as pessoas fazem o seguinte, por exemplo, nós estamos agora com a questão do pagar imposto para quem ganha acima de 50 mil reais, né? Distribuição de lucro. Distribuição de lucros. Dividendos lá de lucros, pagar imposto. Bom, os caras que estão lá do outro lado, criando as leis, eles já ganham muito. Então, o que eles estão fazendo? Eles criam as leis, mas já pensando em si próprio, estou falando aqui, estou conjecturando, tá, pessoal? Eu tenho liberdade para fazer uma conjectura. Não estou acusando ninguém. Então, assim, eu estou conjecturando aqui, mas eu estou criando aqui, eu estou pensando em mim mesmo. O que eu vou fazer para solucionar o meu problema, já que o governo quer isso? Então, cria-se as situações. Criando-se as situações, o advogado que está do lado de cá, ele já entendeu qual a legislação foi criada, o que está sendo criado, o que está acontecendo e o que as pessoas estão fazendo, porque alguém já deu o primeiro passo. E aí, por isso que eu tenho que ter, primeiro, um advogado especializado. E aí o Mike foi brilhante quando ele disse aqui sobre especialização, e eu sempre falo aqui nos podcasts, né, e eu uso muito a questão do advogado, eu falo, gente, quem é especialista em tudo não é especialista em nada. Então você chega naquele escritório de direito, tá lá, criminal, trabalhista, familiar, não sei o quê, no final tá escrito lá, tiramos xerox. Xerox. Eu já vi alguns com vende-se picolé. Acredita? E tem um ditado, né, que a gente não pode ser igual pato. Já ouviu esse? Já. Porque pato nada, anda e voa. E voa. Mas nada mal comparado com peixe, anda mal comparado com a gente, que é muito feio o jeito dele, e Exato. voa mal comparado com outros tipos de pássaro que é próprio do voo. E é isso. Enquanto você ouve esse podcast, o cliente da sua farmácia está mexendo no celular. Quem aparece na tela dele, você ou o seu concorrente? Apenas um Instagram bonito não vende. A Farmarket acelera os resultados das farmácias com anúncios online que geram venda de verdade. Acesse farmarket.com.br ou escaneie o QR Code para falar com a gente. Quando a gente fala que nós temos que ter os nossos consultores, mas são consultores especialistas. Não adianta a gente ficar buscando generalistas, tá?
Mas nem sempre não faz sentido. Nós temos o médico clínico geral, que é muito Claro. importante para aquela consulta prévia, né? Mas ele mesmo já vai encaminhando para os outros colegas quando percebe que tem que aprofundar. O advogado da mesma forma. Pode ter um advogado generalista que é conhecido ou prestador de serviço aí de algum farmacista, tranquilo. Mas quando aprofunda o assunto, a gente espera que esse advogado indique o parceiro, igual eu disse, né, na área criminal, se me procurarem, eu vou indicar um parceiro, eu Uhum. não vou atuar. Então, tem que indicar quem é a pessoa, qual é o escritório que atua naquela área que o cliente está precisando. O meu escritório, a gente está bem focado no direito, na advocacia de negócios, né? Tanto o nome é Michael Reis Advocacia de Negócios. E eu tenho uma equipe com mais 10 advogados, então, e com as especialidades ali dentro. E sempre com uma esteira de produtos muito bem definido, tá? Nada de ficar pegando tudo que aparece, não pode ser dessa forma. O meu cliente, quando ele aparece com uma demanda que não é nossa, a gente indica um parceiro que a gente sabe que vai ser eficiente. Por quê? Porque eu quero eliminar a dor daquele meu cliente. Ele tem uma dor, ele precisa ser protegido, mas não necessariamente por mim. Uhum. Então eu indico um outro colega para levar essa proteção. E por quê? Gente, eu brinco, se meu irmão for preso, eu tenho que contratar um advogado para poder ir lá, para poder conversar com o delegado, para fazer o que for. Eu não vou me aventurar nisso. Da mesma forma Você põe em que risco duas pessoas. não A faço. sua, porque sua carreira, Sim, e ele, porque seu irmão ele pode porque continuar preso. tá mal assessorado, não pode ser dessa forma. E aí, quando a gente pega os especialistas, eles sabem como conversar, como analisar, como resolver, né? Por exemplo, você está falando aí da distribuição, da tributação sobre dividendos, sobre distribuição de lucro, né? Que foi aprovado agora a PL, né, na semana Aham. passada, e a partir do dia 1º de janeiro está vigente. E aí, não tem estratégias? Tem Tem. estratégias. Tem. Você mesmo disse, né? Quem está criando as leis, muitas vezes essa lei vai voltar contra ele. Uhum. Então, já existem as possibilidades. A gente chama isso de elisão, Uhum. tá? Existe a evasão, que aí realmente é um crime, Sim. tá? Eu estou fraudando. A elisão, não. São essas brechas que a gente está procurando. Porque muitas vezes a lei fala o que pode ser feito, o que não pode, mas tem uns caminhos ali que ela não definiu bem. Então, é em cima disso que a gente vai. Por exemplo, o caso muito claro aí da distribuição de lucro, né? Está falando que quem distribuir lucros mensais acima de 50 mil tem que ter a retenção na fonte. Uhum. Mas isso é lucro distribuído de PJ para PF, sócio pessoa física. Se o sócio for pessoa jurídica, não tem tributação. Não tem tributação. Por quê? Por causa daqueles conglomerados que têm as holdings societárias. Uhum. Então, muitas vezes, cria uma empresa que administra a outra empresa. Então, a distribuição de lucro dentro de PJ para PJ não tem tributação, não tem a retenção. Mas não é só da retenção. Porque esse mês distribuiu 30, no outro mês distribuiu 40, não está tendo retenção. Mas no outro distribui 120. Naquele mês, o 120 vai ter a retenção. Mas depois, no momento da declaração de imposto de renda, a gente tem que olhar quanto foi distribuído anualmente, tá? Acima de 600 mil, já começa uma tributação. E ela vai escalonada até 1.200.000 por ano. Acima de 1.200.000 já é uma alíquota fixa. Ou então, a estratégia é PJ. Vou constituir uma PJ para mim para receber esse lucro que vai ser distribuído. Mas se for optante pelo Simples, uma empresa optante pelo Simples não pode ter no seu quadro societário outra PJ. Uhum. Então, para quem está no regime simplificado, que é o Simples, isso não é solução para ele. Aí, muitas vezes, a solução é trazer mais sócios. Por quê? Por exemplo, se o sócio é a minha esposa, que eu sou casado com ela no regime de comunhão parcial e ela pode ser minha sócia, ao invés de eu distribuir 60 mil para mim, eu distribuo 30 para ela e 30 para mim. Ficamos dentro da faixa de isenção. Isso é um exemplo, né? Porque a gente tem que analisar o caso específico. Sim. Tem situações que, dependendo do segmento, pode criar a figura do sócio de serviço. Não sei se você já ouviu falar nessa figura. E o sócio de serviço é muito interessante porque você traz ele para dentro do seu contrato social, mas ele não é sócio de capital. Então, ele não é sócio patrimonial. Ele não
injetou dinheiro na sociedade. Com isso, numa saída dele, não tem apuração de haveres para ele poder receber a parte do quinhão dele no empreendimento. Então, nós dois sócios, por exemplo, você com 90%, eu com 10%, eu tenho 10% do empreendimento. Para eu sair da sociedade, a gente tem que apurar ali todo o patrimônio, carteira de clientes, valorar aquilo tudo para eu receber os meus 10%. Se eu entro na sua sociedade como sócio de serviço, eu tenho cotas de serviço que não representa nada do empreendimento, chutando, uma cota de serviço. E ali a gente define qual é a minha participação no lucro. Então eu deixo de ser empregado seu, deixo de ser prestador de serviço, passo a ser sócio de serviço. Vou estar dentro do contrato social do seu empreendimento. E como vou receber? Pode definir um prolabore, por exemplo, de um salário mínimo, para eu ter lá uma contribuição no INSS, mas todo o restante vai ser distribuído como lucro. Ué, mas como eu distribuir como lucro se ele só tem uma cota? A gente define a possibilidade da distribuição desproporcional. Então, ela não tem proporcionalidade com as cotas. Então, eu posso, por exemplo, nós dois, eu sendo sócio de serviço seu, receber 50%. Não tem impedimento. Se a gente definir isso em ata. A gente define os critérios em ata, a gente pode definir critérios que seja só pelo lucro, que pode ser também pelo faturamento, se ele aumentando, inclusive, as minhas cotas, o meu percentual vai modificando. Podemos definir dentro de um segmento que eu atuo dentro da sociedade. Mas o único ponto, sócio de serviço só cabe nas sociedades simples. Não pode ser nas sociedades empresárias. O que é isso, né? Aí já vem, né? A gente vem cavando. Aí a gente vem cavando, tá? Quem que pode ser... O que é um empresário, né? Empresário é aquele que exerce atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens e serviços. Então, empresário é quem exerce a empresa, porque a empresa é a atividade. Uhum. Empresa não é o CNPJ, empresa é a atividade. Quem exerce a atividade é empresário. Quem não pode ser empresário? Quem exerce atividade de natureza intelectual. Então, atividade literária, artística ou científica. Um advogado não é empresário. Dentro da advocacia, tá? Uma sociedade entre advogados, ela não é registrada na junta comercial. Porque junta comercial a gente só registra sociedades empresárias. As sociedades simples são registradas em outros cartórios. O advogado é na OAB. As demais é no cartório de títulos e documentos. Então, uma sociedade entre contadores. Contador é atividade de natureza intelectual, onde registra cartório de títulos e documentos. Sociedade entre médicos, cartório de títulos e documentos. Por quê? É uma atividade de natureza intelectual. Então, é uma sociedade simples. Essa sociedade simples, ela pode ter sócios de serviço. Então, ela pode ter o sócio de capital, né, o sócio patrimonial, e pode ter sócio de serviço. Então, o médico, por exemplo, abrindo a clínica dele, ele pode trazer um sócio de serviço, que é aquela pessoa que vai ficar atendendo ali, e essa pessoa vai receber como distribuição de lucro. Qual é a vantagem? Faixa de isenção. O IR até 50 mil por mês, né, no próximo ano, está isento. Então, se for um médico que vai estar trabalhando naquela clínica ali e recebendo menos de 50 mil por mês, vai receber sem nenhum imposto. Isso é legal. Isso não é maracutaia, não. Ah, mas eu tenho uma farmácia. A farmácia, ela é uma sociedade empresária. Por quê? Porque ela conjuga os 4 fatores de produção. Então, da mesma forma, o médico que tem a clínica médica dele atendendo, se ele começar a aplicar injetável, se ele começar a aplicar anestesia, se ele começar a fazer venda de medicamento, quer dizer, se tem outras vendas que difere da nota, que não é só uma nota de prestação de serviço, que tem essa outra nota dessa venda, ele deixa de ser sociedade simples e passa a ser sociedade empresária. Então, os médicos nessa situação que já se tornou uma sociedade empresária, para eles, muitas vezes, a gente constitui 2 sociedades. Uma de médico. E a outra, que é a sociedade empresária. Na sociedade médica, pode ter o sócio de serviço. Dependendo do segmento, e aí a gente tem que analisar, dependendo do ramo da farmácia, ver se existe uma possibilidade de criar uma sociedade simples trabalhando em conjunto. Eu tenho uma pergunta para te fazer, justamente, não sei se você já tem a resposta. Se não tiver, a gente tem que pesquisar e voltaremos outro dia. Vamos voltar para falar sobre isso, mas eu já tenho... Eu posso montar uma drogaria e contratar
um farmacêutico que será o responsável técnico da drogaria como sócio de serviço? A drogaria, ela vende o medicamento. Aí ela não é sociedade simples, ela é sociedade empresária. Não pode. Então não tem pode. jeito. A sociedade empresária não pode ter sócio de serviço. Então, essa é a solução para muita gente, né? Exato. Seria O bacana do sócio de serviço é que tem que ser uma pessoa com uma formação técnica e que o farmacêutico tem. Então, Sim. encaixaria certinho. Mas a junta comercial, quando a gente leva para registro, ele não tem a opção da gente incluir o sócio de serviço. Apesar de ter uma lacuna no direito civil, por quê? Quando ele define a sociedade simples, mostra lá que pode ter sócio de serviço. Quando ele define a sociedade empresária, ele fala que as regras do sócio de serviço aplica também para a sociedade empresária. Uhum. E aí a sociedade empresária a gente tem de diversos tipos, né? Sociedade limitada, Sim, sociedade anônima e tudo SA. mais, que a gente poderia trazer. Mas a junta ela não abre essa opção porque agora está informatizado. Então, não abre a opção quando a gente vai registrar o contrato social de incluir lá que eu vou ter sócio de serviço. Aí tem que ver se dentro dessa drogaria, dependendo do tipo de serviço que a pessoa vai prestar, se cabe criar uma sociedade simples paralela à sociedade É isso que eu empresária, ia te perguntar agora. dependendo do caso. Vamos lá, eu tenho uma drogaria que ela dispensa medicamento, mas eu quero criar então, porque a legislação agora me permite ter um consultório farmacêutico. Sim. Esse consultório farmacêutico, ele precisa de um farmacêutico, que ele vai Certo. fazer um acompanhamento da saúde do cliente. Então, Certo. o cliente vai na farmácia para comprar o medicamento A, B, C, D lá, e ele é diabético e eu posso fazer o acompanhamento dele, que é o anamnese, fazer as anotações, deixar os dados dele ali, tudo que ele usa. E aí, claro, dentro desse acompanhamento aqui, eu vou fazer um teste. Vá, me dá um teste aí, deixa eu ver como é que está a hemoglobina dele. Eu faço um teste de hemoglobina, eu vejo como é que está o colesterol, o diabetes, Uhum. não importa. Dentro disso, aqui, eu posso separar o consultório farmacêutico para que ele seja uma sociedade. Duas sociedades distintas, dois CNPJs distintos. Em princípio, essa é a solução. Evidente que a gente tem que pegar o caso concreto, né, para ver se é aplicável, mas em princípio, sim. Aí tem a sociedade empresária do ramo de drogaria, que faz vendas de medicamento, né? E nós temos a sociedade da clínica farmacêutica. Essa clínica, o sócio pode trazer o farmacêutico como sócio de serviço. Em princípio, é uma solução. Bacana, né? Bacana. E aí, quer dizer, com isso a gente vai analisando os casos concretos e vendo quais obstáculos a gente vai ter. Para clínicas médicas, várias clínicas médicas, clientes nossos, a gente usou algo semelhante, separando o que é empresário do que é sociedade simples. Porque a clínica médica, olha só, a clínica médica hoje eles têm a possibilidade de equiparação ao hospital. Uhum. Quando que a clínica médica pode equiparar ao hospital? Quando ela vai além só da clínica, quando ela começa a fazer esses pequenos procedimentos. Quando ela faz os pequenos procedimentos para ela equiparar, ela tem que se tornar uma sociedade empresária. Aí ela tem que tirar o contrato social dela que está registrado no cartório de títulos e documentos e levar para a junta comercial. Aí, quer dizer, tem um ganho aqui de tributação em cima daqueles serviços que equiparam, mas em contrapartida ele perde a possibilidade de ter o sócio de serviço. Aí tem clínicas, clientes nossos que, pelo porte dela, fez sentido ser duas clínicas médicas. Entendi. Né? Então, duas sociedades distintas, uma sociedade simples e uma sociedade empresária. Pelo que você está me falando aí, é possível a gente fazer isso também na drogaria. Legal. Bom, pessoal, você que está nos ouvindo ou nos assistindo, é claro, tem dúvida? Manda sua pergunta, manda aqui. Eu sei que você vai ver o podcast e não tem condição de respondê-lo aqui ao vivo aqui agora, mas eu já vou antecipar. Você pode mandar aqui no Por Trás do Balcão, você pode mandar para o Michael. Qual que é o Instagram, Michael? O Instagram do meu escritório é Maicon Reis ADV. Maicon Reis ADV. Vai achar a gente lá, pode mandar a mensagem lá direto. Então você já pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida, que o Mike já vai responder e, de repente, você que é dono de drogaria está nos assistindo, ou que não seja, nós temos aqui ouvintes que são De outros segmentos? de outro segmento, odontológico, por exemplo. Eu tenho um amigo que a esposa dele é dentista, e aí ela, desde o primeiro episódio, é uma consumidora ávida do Por Trás do Balcão,
E um dia eu cheguei na casa dele e falou assim, pelo amor de Deus, minha mulher, ela vê todos e ela bota na TV e ela quer assistir tudo. Que E aí eu bacana. conversando com ela falou, eu já peguei várias dicas que você dá lá pro público de farmácia e apliquei aqui no meu Sim. negócio. E aí você que não é do ramo de farma, que é médico ou de outros ramos, que está nos ouvindo aqui ou nos assistindo, tenha dúvida, Maico pode te ajudar a resolver e solucionar o seu problema. A gente tem que aprender a modular os conhecimentos que a gente tem acesso, né? Sim, Igual eu comentei, né? Eu vim das ciências exatas, com o meu conhecimento de lógica e de estratégia, eu trouxe para o direito. Então, e esse exemplo você deu muito bacana. A pessoa que é do ramo odontológico, ouvindo um podcast que, em princípio, é destinado para o farmacista, né? E para o farmacêutico, e ela está modulando esse conhecimento. Isso é muito bacana. Ah, eu gosto muito de outras áreas, porque é o seguinte, pai, quando você está em outras áreas, a gente está aqui conversando e tal, você está falando, mas eu fico pensando, cara, por exemplo, você falou aqui de estratégia, que é um negócio que eu sempre falo. Eu falo muito sobre estratégia e aí eu falo sobre o planejamento estratégico, eu falo com o pessoal, cara, faça planejamento estratégico. O que é o planejamento estratégico? Onde é que eu estou hoje? Onde eu vou chegar no final do ano? É como se eu estivesse saindo de Patinga para Belo Horizonte. Uhum, Então, a rota que eu tenho é 381. uhum, Beleza. Quanto tempo que eu gasto? Que horas que eu preciso chegar lá? uhum, A quantos quilômetros por hora eu tenho que ir? Quantos trechos tem de válvula de escape de rota alternativa? Porque ao longo do percurso eu posso ter um acidente e eu não ter como sair dali do meio e ficar parado ali 1 2 horas parado, ou eu posso pegar uma rota alternativa. Então, eu tenho, saindo daqui para Timóteo, posso passar por Cava Grande. sim, Eu posso, dentro de Antônio Dias, voltar para dentro de Dionísio. Eu posso, em Nova Era, ir por São Domingos do Prata ou por Itabira. Eu posso, em João Molevade, ir por Itabira. Eu posso, mais à frente, ir por Santa Bárbara. Posso, mais à frente, ir por Barão de Cocais. Eu posso, mais à frente, voltar em São Gonçalo do Rio Abaixo, pegar Itabira novamente. Mais à frente, eu posso chegar em Caeté, eu posso passar por Sabará, eu posso passar por Jabuticatubas e Santa Luzia. Ou seja, eu tenho diversas rotas, eu vou chegar no meu destino, por isso que eu tenho que fazer uma previsão, se der errado, quanto tempo que eu gasto se eu pegar uma rota alternativa. é isso. E ainda assim eu posso... Ajuste de rota, né? Ajuste de rota. E ainda assim, se eu sair daqui, por exemplo, 7 horas da manhã, meu evento é meio-dia, eu estou indo com tempo suficiente para fazer o ajuste de rota, mas pode acontecer de eu não conseguir fazer o ajuste de rota. Parei, não tem como eu virar o carro aqui agora, porque está tudo bloqueado e eu tenho que ficar parado. E aí eu chego lá 1 hora da tarde. Ainda há essa possibilidade. Sim. Mas é tudo calculado. Uhum. Eu falo que a gente ter essa previsibilidade é muito, muito importante. E é algo que eu prezo no meu escritório, falo muito com os clientes. Em qual sentido? Você pegaria um carro sabendo que o freio está falhando, não está 100%, tá? E você iria com esse carro até BH? De jeito nenhum. Não. Sabendo que está assim, e esposa, filho, o que for, estando doente, você tendo que levar com urgência para BH, você não iria? Iria. Entendeu? Agora, o que eu acho cruel é você com essa necessidade, por causa de um problema de saúde, tendo que levar algum familiar, e a pessoa te empresta esse carro e não fala Uhum. que o freio está ruim. Então, muitas vezes, a previsibilidade, até numa possível demanda, é importante. Atividade empresarial é uma atividade de risco. E a gente tem que correr os riscos. Uhum. É isso que, inclusive, justifica o lucro, né? Até um banco, quando faz um empréstimo, já reparou que, dependendo do grau de risco, os juros é mais caro? Sim. Quando tem uma garantia real, um imóvel, os juros tendem a cair. Quando é um veículo, os juros é mais alto. Quando não tem garantia nenhuma, quando a garantia só eu, né, só a pessoa, os juros é o mais alto, aquele crédito pessoal. Por quê? Por causa do risco. Então, já teve caso de demandas trabalhistas que chegou lá no nosso escritório, que tem o pedido, e aí a gente faz o cálculo. Aí vamos supor, tem lá um pedido de 40 mil, e aí a gente para numa audiência e a outra parte fala assim, 10 mil eu aceito para a gente encerrar o assunto. E o cliente vai ficar naquela. E aí? Se eu fiz o cálculo de risco prévio para ele e mostrei que o risco dele é 15 mil e caiu na mesa da audiência uma proposta de 10 mil, ela é interessante.
Uhum. Se eu falo que o risco dele é 5 mil e a pessoa está pedindo 10 mil, ele não vai querer. Por quê? Porque ele sabe qual é o risco daquela demanda. Então, nós temos que ter uma noção qual é o risco, né? A pessoa abriu a farmácia. Eu espero que ele tenha um mínimo de conhecimento da legislação do segmento dele. Aí, por exemplo, a gente estava conversando nos bastidores, né? Você falou sobre a venda de medicamento que tem que fazer a retenção De da receita. receita. Portaria 344. Ele tem que ter essa consciência. E o certo é ele só vender com receita. Mas se ele não vai vender com receita, ele tem que saber que o risco, ele ser equiparado a quê, Adão? Se ele vende sem receita, ele é Traficante. traficante. E o Tráfico de traficante, drogas. se chegou lá na drogaria e viu que ele vendeu sem receita, ele foi preso em flagrante. Não tem fiança. Ele tem que ter essa consciência. Está disposto a correr o risco a si mesmo? É louco. É louco, né? Mas pelo menos a pessoa sabe Onde ele tá. Então, exato. eu falo sempre isso, porque assim, falo, cara, nós estávamos conversando e eu falei com o Mike o seguinte: existem farmácia dos ramos que eu conheço, é o estabelecimento mais legislado que existe. Muito mais que, inclusive, médico, Sim. né? Já começa porque a gente lá... Lei 5.991 de 1973. Lei 13.021 de 2014. RDC 44. Portaria 344. RDC 50. RDC Resolução 585. Resolução 586. Então, assim, se fosse citar a legislação aqui, nós temos N's. Só que a Portaria 344 é medicamento psicotrópico entorpecente, então é crime como se fosse tráfico de droga. Só que eu tenho medicamento controlado que são os antimicrobianos. É outra legislação. Sim. Ela diz que eu tenho que a validade da receita é de 10 dias, que eu tenho que pegar a segunda via, reter e tal. Mas e aí, o que preconiza na legislação? Não, preconiza que eu estou lá, que é um medicamento que eu tenho que fazer. E se eu não fizer? Não dá nada. Pode dar uma multa, né? Pode dar uma multa, alguma coisinha assim e tal, mas não dá mais nada. Não dá. Ou seja, porque a legislação, ela é branda, até mesmo porque você vai falar o quê? Que esse cara, isso não é a mesma coisa do lado de cá. E Então, não é mesmo. E aí, então assim, o que eu estou fazendo? O grande problema da farmácia, eu não estou aqui falando isso, explicando isso para que as pessoas cometam crime. Não é isso que nós queremos. Mas nós queremos que as pessoas entendam de fato o que é a legislação farmacêutica, o que ela pode, o que ela não pode, o que está previsto por lei para ele fazer. E aí as pessoas... Porque as pessoas têm dificuldade, mas, por exemplo, nós temos um programa de farmácia popular. Uhum. O programa farmácia popular é um programa do governo. Uhum. E o governo foi lá, escreveu, no ano do seu lançamento, fez uma legislação, e aí depois ele descobriu que ele tinha feito um punhado de coisa, achado não brechas, né, mas eram abismos. E aí ele descobriu, foi lá e começou a mudar a legislação, veio mudando, até que lançou a portaria 111, e dali para frente o negócio ficou rígido. Uhum. Quando o cara deu o aceite lá, ele aceitou um punhado de coisa que ele não leu, e nem se lesse também, ele ia aceitar do mesmo jeito. Uhum. Dentro do aceite está escrito o seguinte: você aceita ser bloqueado, você concorda que será bloqueado quando o governo quiser fazer auditoria? Está no documento. Ele aceitou, ele assinou. E as pessoas têm dificuldade, e eu vou contar um caso aqui que aconteceu, de entender que no Brasil não vale o que eu entendo, vale o que está escrito. É isso. Não é isso? É isso. Então, eu falo sempre isso, assim, eu tenho graduação em teologia, então dentro de teologia a gente estuda uma matéria que é hermenêutica, que você estudou em direito, Sim. que é justamente a questão da interpretação de texto ali, Uhum. e tanto no direito quanto na teologia, você não pode fugir da interpretação. Não. Então vale o que está escrito, não o que eu entendo. E as pessoas têm mania de entender as coisas do jeito delas. E aí minha filha casou, eu tenho uma filha de 25 anos que ela casou, tem 2 anos que ela casou. E aí no dia fomos alugar o vestido um ano antes. Aí rodamos, e aquele trem
Cheguei lá para alugar o vestido, ela gostou do vestido, e aí o cara trouxe, a menina falou assim: ah, o vestido seu deu uma sorte. Eu falei, é mesmo? É, tá na promoção. Eu falei, que maravilha. Quanto que é? Não, ele é 10 mil reais, ele tá saindo por 6 mil. Eu falei, deixa eu te falar. Eu sou do varejo e tal. Faz o seguinte, e não sei se vocês já viram, pelo menos lá estava escrito a lápis, né? Falei, traz uma borracha lá, paga, coloca 12 e fala de novo que é 6 que aumenta o desconto. Fui sarcástico. Aliás, te contei um outro caso ali. Metade do dobro. Eu te contei um outro caso meu, que você já sabe que o cara me faz raiva, eu vou pro limite, né? Eu falo, aí eu falei, deixa eu te falar, eu quero pagar R$ 1.800. Você tá doido? Minha mulher fica toda envergonhada, né? Você tá doido, tal? Eu falei, não. Bom, papo vai, papo vem. Minha filha, ela fez direito. E quando ela... E pai é o seguinte, você estuda com os filhos, você vai ajudando os filhos, e eu sempre... E ela, pai, me ajuda, e a gente ia estudar junto. E aí eu falo com ela o seguinte, ela fez direito e eu estudei direito do lado de cá, por tabela. Aí eu tenho um sobrinho, esses dias nós estávamos no carro, eu falei com ele assim, você já está em qual período? Aí ele falou o período que eu estava, já não lembro mais, eu falei, já estudou sobre dosimetria de pena? Aí ele olhou e falou assim, você entende disso? Eu falei, eu estudei com sua prima e tal, e começamos a conversar. Bom, o cara veio falar comigo e falou assim, eu falei, eu não concordo com essa cláusula. Tinha uma cláusula. No final das contas, pessoal, ele não fez por R$ 1.800, mas fez por 2.500. Ah, que bom, né? Aí eu falei, beleza, 2.500 eu vou pagar. Aí, na hora que chegou, eu falei, olha, eu quero pagar de 2 vezes. Ela falou, não, 2.500 à vista. Você tá doido? O casamento daqui a 1 ano. Não vou pagar de 2 vezes. Faz o contrato. Acordamos, fizemos um contrato. Na hora que chegou com o contrato, eu peguei o papel, comecei a ler. Quarta cláusula estava escrito lá. Caso houvesse desistência por parte da noiva, não haveria ressarcimento de nenhum valor da locação. Eu falei, eu não concordo com essa cláusula. O cara olhou e falou assim, como assim você não concorda? Eu falei, não concordo. Porque se eu deliberadamente decidir cancelar o contrato, tá tudo certo. Você não pode sofrer ônus nenhum. Agora, somos mortais. Minha filha pode morrer, meu genro pode morrer, pode acontecer. Aí a mulher, bate a mesa, na nossa palavra tem poder e tal. Eu falei, olha, deixa eu falar com você, não vem, eu tô cansado, rodei o dia inteiro atrás desse diabo desse vestido. Vou te provar que nossa palavra não tem poder. Fica branco o cabelo. Já ficou branco? Não, não ficou, né? Não tem poder aqui. Então, assim, não, mas porque nós somos uma empresa que lá na pandemia ninguém perdeu, tal. Falei, vale o que está escrito. O Código de Defesa do Consumidor diz que o que está escrito que vale. Depois que eu assinar esse contrato, é o que está aqui. Se fosse só no ato de confiança, você não pedia para mim assinar um contrato. Mas nós estamos documentando algo. Ah, nosso contrato é feito por advogado. Eu falei, eu sei, tudo bem, eu lido o contrato todos os dias. Sou advogado também? Aí o cara viu e falou, o que você quer que faça? Que tire a cláusula? Eu falei, não, eu quero um ajuste da cláusula. Eu acho justo se tiver aqui que por falta de um dos cônjuges, por morte, por qualquer coisa, a gente tem que precaver aqui, ó, nós estamos fazendo um negócio prevendo o futuro. Eu estou aqui hoje, amanhã eu posso não estar. E aí, o que nós vamos fazer? Eu quero perder, eu concordo em perder 50%. Agora, uma coisa é eu cancelar o casamento porque ela brigou com o noivo, o noivo brigou com ela, por qualquer outra razão, aí, beleza, você não tem culpa. Agora, se for óbito, se for alguma outra coisa desse tipo, cara, eu já tenho ainda ter que chegar aqui e perder o dinheiro que for. Ou seja, aí o cara fez a mudança do contrato e tal, mas ele só o fez porque eu tinha uma breve noção do que vem lá no Código de Defesa do Consumidor, que é o que está escrito, é o que vale. O problema da farmácia é que o cara não sabe o que preconiza a 5.991, a 13.021, a RDC 44 e as demais RDCs e resoluções e legislações e portarias que existem no âmbito farmacêutico. E aí ele fica naquele achismo, entendendo que ele está certo, que ele faz daquele jeito. E aí, quando você fala e que ele é processado, e aí tá cheio de gente aí, começa a aparecer os oportunistas. Ô, Adão, eu falo com a minha equipe,
No meu escritório, a gente tem que preocupar muito com gestão, né? Então, Uhum. vou fazer um parênteses aqui antes para a gente voltar nesse assunto. E eu tenho uma gestão do meu escritório de advocacia. Eu implementei uma cultura. Isso quando eu falo que cliente no centro, evitar ou eliminar Isso a é dor, legal. isso tem que ser transmitido. Eu falo que a gente não consegue contaminar se a gente não tiver sido contagiado. Uhum. Então, eu tenho que contagiar a minha equipe para que eles se contaminem, né? Sim. Então, eu tenho lá, toda segunda-feira a gente tem o Prós e Pão de Queijo, que é o momento que eu bato papo com eles, normalmente sobre gestão, sobre direito, tá? Mas é uma fala minha com eles. Toda sexta, nós temos o Compartilha MRA, Michael Reis Advocacia, né? Compartilha, onde alguém da equipe leva um conhecimento jurídico. Toda última quinta-feira do mês, a gente tem o Bolo e Prosa, que aí é comemorando os aniversariantes do mês, e nesse dia a gente não pode falar nada de direito, tá proibido. No meio do ano, a gente tem o Arraiá da Firma, que aí é na minha chácara, e no fim do ano, a gente tem o Ceia da Advocacia, que também é na minha chácara, que são momentos também que a gente não fala de direito. Isso tudo para poder contaminar. E aí, no Prós e Pão de Queijo, já falei com eles que, cara, pra gente ter dúvida, a gente tem que saber alguma coisa. Uhum. Por exemplo, eu não sei você, eu não tenho dúvida nenhuma de mandarim. Você tem alguma Não, dúvida? não tem. Eu não tenho. Eu tenho desconhecimento, total Total. ignorância. Total ignorância. Eu não sei formular uma pergunta. Eu Uhum. não tenho dúvida nenhuma. Quer dizer, para eu ter dúvida de algo, eu tenho que ter um mínimo de conhecimento. Então a gente percebe que para um farmacista ele começar a ter dúvida, ele tem que começar a entender a legislação. Ele tem que pesquisar. As pessoas não, eles não fazem isso. Então é uma total ignorância, né? Agora é evidente que depois de alguns graus de conhecimento que a gente vai tendo, a gente vai relativizando aquilo que é mais importante. Por exemplo, vou voltar a falar do cheque que a gente falou ainda há pouco, que não tem, não é, praticamente não é usual mais, mas os bancos, para pagar um cheque, eles têm que conferir a assinatura. Uhum. Mas o banco, eles tinham uma regra interna que num primeiro momento era até R$ 100 do cheque. Eles não conferiam. E depois R$ 300 também não conferiam mais. Eles fizeram uma análise de risco, que o tempo gasto do caixa levantando, indo lá conferir a assinatura e voltando, era muito maior do que se eles pagassem todos os cheques errados até R$ 100. Depois passou a ser R$ 300, porque o tempo vai evoluindo. Hoje eu não sei como é que está essa regra, até mesmo porque não tem cheque. Então fizeram um cálculo do risco dentro de uma análise que fizeram, com o tempo gasto, com os cheques que eles perceberam que estava errado. Vale a pena correr o risco. Vale a pena correr o risco. Então a gente tem que ter uma noção, qual risco eu estou disposto a correr. Mas isso quer dizer, baseado no entendimento. Aí, baseado em entendimento, sabe qual contrato que eu não leio? Contrato de banco. Aqui é contrato de adesão. Eu não leio. Por quê? Primeiro, a maioria dos bancos já adequaram aquele contrato a entendimento jurisprudencial. Depois Então, de tantas perdas, normal, exatamente. naturalmente. Quando você for ler o contrato, tudo aquilo que é restritivo, que é gritante, ele vai estar em destaque. Ou ele está em caixa alta, ou está em negrito. Ele está em destaque, não é o batidão. Então, você dá uma passada, você para direto nessas cláusulas em destaque. E normalmente já tem um resumo, que é onde a gente preocupa. A taxa de juros, né? O valor que está emprestado. Então, o custo efetivo, quem que colocou, quais garantias que foram colocadas para ver se está certo mesmo. Então, é essa que é a preocupação. Gente, eu não vou bater 10 folhas, 15 folhas, 20 folhas. Porque eu sei que depois, se for leonino, eu discuto na justiça. E aí, sabe essa cláusula da empresa lá do aluguel do vestido de noiva? Ela é leonina. Mesmo você assinando, e eu estou falando isso para preocupar os nossos gestores farmacistas, Uhum. tá? Não pensem que só porque o consumidor Aceitou. assinou que está valendo. As faculdades sofreram isso há um tempo atrás, e que eu discordo do posicionamento dado, tá? Eu entendo que quando uma faculdade vai formar uma turma e ela
abre aquela turma e valida, foi por causa do número de matrículas que teve. Uhum. E aí imagina, vou formar uma turma de 50 alunos, mas tem que ter no mínimo 20, que é o ponto de corte que é justificável. E conseguiu 30. E 30 matricularam. E pagaram a mensalidade da matrícula, a primeira que refere à matrícula. E aí os contratos até falavam que se a pessoa rompesse esse contrato, tinha uma penalidade. O entendimento hoje é que se ele romper, antes de começar a estudar, tem que ser devolvido até o valor da matrícula, descontando, retendo tão somente o valor do imposto que a faculdade pagou em virtude daquele pagamento. Uhum. Gente, isso para mim é cruel. A faculdade veio, validou, beleza, eu tenho 30 matrículas, está tudo ok, Isso mesmo presencial? mesmo presencial. Um dia antes de começar a aula, vem lá 15 alunos falam, ó, tô fora. Porque... Não, isso é cruel para o empreendedor. É. Mas tá, o CDC, o entendimento é esse, meu amigo. Então, elas têm que devolver. Aí, da mesma forma, por que eles entendem? Se não teve a prestação de serviço, eu não posso exigir a contraprestação. Por quê? O contrato ele é bilateral e sinalagmático. Então, é obrigação de uma parte e obrigação da outra parte. E elas são sinalagmáticas, ela tem que ter mais ou menos o mesmo peso para ambas as partes. Aí, veio, você fechou o contrato comigo, mas você desistiu. E é relação de consumo, é diferente do B2B, né? Empreendedor para empreendedor. Ah, eu não tive a prestação. Então, devolve. Meu amigo, essa locadora de vestido, se a pessoa desistir antes e não teve a prestação de serviço, não teve a entrega, ela tá, se tiver uma demanda judicial, ela tem que devolver. Mas vamos pensar do outro lado? Não, vamos supor que ela vai comprar a briga em cima disso. E se quem está locando desistir? O locatário do vestido, se ele desiste, ele perde o dinheiro. Uhum. Não é isso? E se o locador desistir? Então, o que tem que acontecer? Devolver o dinheiro? Devolver o dinheiro, ele não teve penalidade. Aí tem que devolver em dobro. Se a gente for pensar numa regra de paridade, Sim. né? Eu entreguei e eu desisti, eu perco. Eu entreguei, você desistiu, a devolução tem que ser em dobro. Porque só me devolver não tem a Não. penalidade. Se eu não desisto, eu não perco os quanto? 3.000 e 2.500? R$2.500. Então, se ele desistiu, devolve os 2.500 que é meu, e me paga 2.500. Eu já tive esse caso, tá? E que o jargão é pau que dá em Chico, dá em Francisco, Aham. né? Então, não pode ser só para um lado. Então, todas as regras num contrato de relação de consumo, e ela vale para B2B também, que você penaliza um lado, se acontecer no caminho inverso, ele tem que aplicar para o outro lado também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as cláusulas leoninas, né, a pessoa que está com muito peso, uma mão muito grande, tem que entender que o inverso pode acontecer com ele. Então, não vai só escrevendo e torcendo que a pessoa assine e achando que está tudo ok. Não. Existem as regras protecionistas, igual a legislação trabalhista, que é protecionista, legislação consumerista, que é protecionista, legislações fiscais, né, que são protecionistas. Então, essas aí a gente tem que tomar cuidado como que a gente trata. Você já sabe, mas não custa lembrar. A Rede Melhor Compra é uma rede associativista de drogarias que já ajudou centenas de empresários a alcançarem lucro, liberdade e prosperidade. Clique no link abaixo e alcance o próximo nível. Importante isso aí, porque as pessoas fazem de qualquer forma e, igual a gente estava dizendo aqui, o empresário farmacista, farmacêutico, seja ele farmacêutico ou não, ele entra sem saber, faz muita coisa, mas eu quero te fazer uma pergunta antes da gente entrar nessas coisas, que é o seguinte, bom, como advogado, aliás, primeiro, parabéns, eu gostei, porque assim, olha pessoal, o que eu falo de uma empresa de fato. O Mike falou aqui que ele preza pela cultura dele. E eu falo sempre aqui que Peter Drucker diz que a cultura come qualquer estratégia no café da manhã. Então, qualquer empresa sem cultura, ela está fadada a falir. Qual o erro jurídico que mais destrói empresas no Brasil de um modo geral? O erro jurídico maior é a não documentação das relações, que a gente até comentou.
sabe? Tanto as relações com o empregado, as relações com o prestador de serviço, as relações com os fornecedores. Meu caro, se tudo deu certo, tá ótimo. Tá ótimo. Mas se deu errado, se tem alguma rusga, onde eu me socorro? Onde eu me agarro? A maioria das demandas nossas, as demandas que chegam no meu escritório, é falta de documentação, é falta de regra clara. Cara, não importa se é no contrato de locação, não importa se é na aquisição do imóvel onde vai ser a farmácia, não importa se é na prestação de serviço, com o empregado as coisas não estão bem documentadas. O maior calcanhar de Aquiles é isso. As pessoas acham que tem um excesso de confiança. Uhum. Tem um excesso de confiança. Maldito é o homem que confia no outro homem. Né? Sim. Então, esse excesso de confiança é que muitas vezes leva o negócio para o insucesso. Coisa simples. Vamos falar do cheque de novo? Não é tão usual, mas é um exemplo, né? Eu recebo um cheque seu como pagamento, mas o cheque não é seu, o cheque é do João, que o João passou para você e você me entregou. E eu peguei esse cheque. Gente, se é o Adão que está me passando o cheque do João, eu tenho que pedir o Adão para assinar no verso. Porque ali o Adão está avalizando, ele está garantindo. Se o cheque volta, eu não tenho que cobrar do João. Eu posso cobrar do Adão. Posso cobrar do Adão e do João. Você entendeu? Então, Uhum. a falta dessa preocupação das relações que o empresário pratica no dia a dia. Aí eu estou falando de uma documentação simples. Volta a falar, o WhatsApp ele serve para muita coisa. Ele é início de prova para muita coisa e que está sendo reconhecido. Desde que você não edite. Desde que você não pegue ele só fracionado. Desde que você tenha todas as conversas para poder mostrar tudo e apresenta isso. A gente faz hoje ata notarial. Você leva o celular para o cartório de notas Uhum. e ele transcreve tudo que aconteceu para poder dar uma validade para aquilo que está escrito. Então, isso tem valor legal. Sim. Eu pesquisei sobre isso um dia desse. Eu tenho um amigo que ele foi tentaram praticar extorsão com ele. E aí fizeram algumas ameaças, tal, infundadas, Uhum. mas ele ficou com medo por conta do tamanho, porque até se provar, porque infelizmente as pessoas, é o seguinte, é igual travesseiro de pluma, né? Você solta, depois você Não não junta pega. aquilo nunca mais. E aí ele falando, a gente conversando, eu falei, cara, deu uma pesquisada, tá lá a notarial, que é justamente você ir lá no cartório, fazer tal, a descrição. Mas falei com ele, ó, consulta um advogado. E aí ele consultou o advogado falou, ah, cara, não precisa, porque esse cara tá fazendo uma denúncia infundada, se ele fizer, ele vai ter que... Não é você que tem que provar. Primeiro ele tem que aparecer, ele não pode fazer a denúncia anônima. Né? Ele tem que... Ele até citou, na OAB, se eu fizer uma denúncia, eu tenho que falar, eu estou denunciando o Michael. E aí, é isso. você vai saber, você está sendo ameaçado, você chega lá e fala, peraí, esse cara aqui está me ameaçando, olha aqui para você ver. E aí você tem as provas aí, então não tem essa necessidade. No máximo, faz um boletim de ocorrência. Para esse caso específico, sim, não fazia sentido, né? Nesse caso aqui, sim. Mas, por exemplo, se é um caso que aconteceu comigo e você testemunhou, aí é interessante o pediatra notarial do seu testemunho. Ah, sim. Porque você pode mudar de país e eu nunca mais te achar. Você pode mudar e eu não te achar. Você pode, Deus queira que não, né? Vamos isolar aqui, mas você pode vir a falecer. E aí? Onde está registrado isso? Entendeu? Então, fazer uma ata notarial onde você comparece perante o tabelião e conta aquilo que você presenciou, isso é interessante. E muitas vezes é isso. Pega, a ameaça foi pelo celular, leva o celular para fazer uma ata notarial do que está escrito no WhatsApp. Não é da minha fala. Porque a minha fala, eu vou falar em audiência no futuro. Sim. Né? E a minha fala é a minha fala. O advogado vai falar por mim. Tá? Então, agora, ato notarial desses fatos que vão além, por meio de uma testemunha, por meio de um WhatsApp, aí é interessante. Dentro disso tudo que nós estamos falando aqui, bom, nós já dissemos aqui que uma das coisas, o contrato mal feito, né, ou nem feito, né, às vezes esse contrato não é feito, ou ele é mal feito. Mal feito, pelo menos ele tentou fazer alguma coisa. Sim. Menos mal. Mas não vamos pensar só no contrato daquele formato rígido, tá? O contrato verbal tem muita força no direito, o difícil é a prova. Por isso que eu fico falando de quando você documenta num WhatsApp, você está mencionando, Adão,
A minha proposta é essa. Aí vem o Adão e fala, aceito. Concordo com... Não, mas eu não concordo com aquilo. E vai ajustando. Isso é uma contratação que ocorreu. A gente tem que documentar as relações empresariais. Até mesmo para não gerar... Bom, ficar dentro do que está pré-estabelecido. Por exemplo, eu trabalhei de representante comercial no passado. Uhum, Não sei como é que está hoje. Uhum. Bom, eu nunca fiz isso de levar a empresa na justiça, tal, até mesmo porque eu tenho comigo que se a gente acordar aqui, tá acordado, mas isso é eu, sou eu. Sim. Todavia, eu conheço pessoas que já levaram. Uhum. Eu te contrato como PJ, você assina um documento como PJ, mas eu viro para você e falo, você é obrigado a trabalhar só para mim. Uhum, Você tem que cumprir 8 horas de trabalho. Então, isso não é relação PJ. uhum. Aliás, isso está muito em voga agora, né? Principalmente depois da lei trabalhista. Sim. Tem muita gente usando disso para tentar burlar e o cara do outro lado, só que no final das contas, isso gera vínculo. Por quê? Porque ele recebe mensagem de WhatsApp com ordem para ele executar o serviço no prazo determinado ou mensagem de e-mail. Isso acaba configurando o vínculo empregatício, certo? Isso está começando a ser um pouco modulado também, tá? Para ter um vínculo trabalhista, nós temos 4 requisitos: pessoalidade, habitualidade, remuneração e subordinação. Então, pessoalidade. Se eu contrato o Adão, mas falo que o Adão é representante comercial, mas você pode botar a equipe sua para poder fazer as rotas. Derrubei um requisito. Sim, contratei o Adão, a empresa do Adão. O Adão é a empresa, mas tudo bem. Mas mesmo que eu contrato o Adão CPF permitindo que ele se faça substituir. E se aí nas rotas ele manda os documentos que quem cumpriu a rota foi a esposa, foi o filho, caiu o requisito da pessoalidade. Perfeito. Tá certo? O outro, habitualidade. Né? O habitualidade as pessoas confundem achando que assim, é todo dia. Não, é de forma habitual. 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, isso também é habitualidade, tá? Pessoalidade, habitualidade, subordinação. Subordinação e coordenação são coisas diferentes. Se eu peço alguém para poder pintar a minha casa, eu coordeno o serviço dele. Porque eu falo, eu quero que você pinte essa sala, eu quero que essa parede aqui você faça de tal cor. Isso é coordenar um trabalho. Subordinação é se eu determinasse como ele executa o serviço dele. Então vai além. Né? É assim que você tem que pegar o rolo, subordinação é muito mais profunda. Então as pessoas confundem que eu posso ter um prestador de serviço que seja coordenado pela empresa, mas ele não está subordinado. A linha é tênue, mas muitas vezes é isso que o advogado se pega para poder tentar derrubar esse requisito. E o último é da remuneração. Quer dizer, se for um serviço gracioso que não é remunerado, não tem vínculo de emprego. Então, para ter o vínculo de emprego, tem que ter os 4 requisitos juntos. Se cai um, acabou. Acabou. Não é vínculo de emprego, tá? Mas aí, o que acontece? Eu sou empreendedor, tá? Desde novo, a minha mente, eu vejo que assim, batem muito no empresário, né? Eu vejo advogados que para reclamante, o patrão faz hora extra para ele ficar milionário. E muitas vezes eu entro lá e falo assim, gente, é muito fácil, é só o empregado sair do emprego e abrir a empresa. Por quê? A livre iniciativa está garantida na Constituição Federal. Para eu ser empregado, eu tenho que conseguir um emprego, eu dependo de outra pessoa. Para ser um empreendedor, não dependo de ninguém, não, já que é tão fácil. Abre o seu negócio, gente. Não tem essa simplicidade. Mas eu vejo que mesmo numa relação de trabalho, é possível a pessoa empreender. Mas para a pessoa empreender, tem que ter uma flexibilidade da legislação trabalhista. E aí hoje já está tendo um entendimento que dependendo do nível de formação da pessoa, e se outras formas de contratação for mais benéfica, elas são válidas. Tá? O STF já está reconhecendo esse tipo de contratação. Sim. E é isso que está assustando, e mesmo sendo atividade fim. Imagina o seguinte, uma empresa de desenvolvimento de software, tá? Onde contrata um empregado, um programador, e lá na convenção coletiva de trabalho está lá que o piso salarial é R$ 2.500. E aí vem essa empresa e contrata alguém por uma modalidade de prestação de serviço e está pagando R$ 7.000. E a pessoa tem um nível superior, então ela tem discernimento,
tá? Ela sabe, ela consegue definir o que é melhor ou pior para ela. Ela está ganhando mais. Então, não estou falando de 2.500 com carteira e 2.500 sem carteira, sem todos os benefícios. Não, mesmo que você pegue esses 2.500, faça a projeção de 1/12 de férias mais um terço, 1/12 de 13º, aplica 8% de fundo de garantia, aplica mais 40% em cima desses 8%. Os 7.000 vai dar muito mais. Uhum. Então, não tem nenhum prejuízo, tá certo? E ainda a pessoa passa a ter uma autonomia para ela poder ter uma flexibilidade de horário, porque muitas vezes trabalha mais para o projeto do que realmente aquele vínculo ali de 8 às 18. Porque tem pessoas que aí rendem outro horário, aí vai fazer outros bicos, né? O STF tem entendido isso como válido. Não faz sentido você pegar isso para, ah, não desmerecendo nenhuma profissão, tá? Mas não para pessoa de limpeza dos serviços gerais. Uhum. Porque aí não, ela não, talvez não tenha discernimento de entender que está tudo ali computado e o que você vai oferecer a mais é muito pouco, a ponto de, na verdade, ou ela aceita aquilo ou ela não tem mais nenhuma atividade, né, para poder exercer. Então, o que a gente percebe, essas outras modalidades de contratação estão sendo aceitas. Mas qual é o meu risco? Lembra que a gente falou lá atrás? Tem que consultar uma assessoria jurídica para poder fazer a análise de risco e saber como fazer esse contrato de prestação de serviço de forma que, se a pessoa depois te demandar, talvez a única coisa que você tem que pagar é só o INSS. O resto, de repente, já está tudo pago, Já tá tudo resolvido. tudo resolvido ali dentro desse contrato, né? Cara, bom, dito isso que você disse, isso é interessante, porque assim, nós temos um problema na farmácia que é balconista. É uma dor de quem está nos assistindo aqui. A maior dor que existe, talvez, hoje, pelo menos que o pessoal enxerga como dor, eu acredito que tem outras coisas que são piores. O fato de um dono de farmácia, seja ele farmacêutico ou não conhecer a legislação, para mim, é uma dor maior do que trabalhista. Porque trabalhista é mais fácil de resolver no meu ponto de vista. Porque você tem uma RDC 344, por exemplo, de psicotrópico, que Sim, é um negócio absurdo. Nós estamos Sim. falando de droga. sim. Trabalhista, no máximo, você vai pagar ali, vai perder ali a grana, mas tá tudo certo. Desde que você tenha o caixa, Ou perde a farmácia, se não tiver o caixa. ou perde a farmácia. Mas é aquilo que nós falamos no início. Tem entre perder a vida e perder um bem, Perde o bem. perde o bem. Qual que é o negócio? Eu trabalho de balconista, o cara me ficha com um salário na carteira e me paga a comissão por fora da carteira. Isso é uma discussão, assim, interminável. Porque, por um lado, e aí eu já fui balconista, então eu sei como é que é. Na minha época, eu já tive época de ganhar 20%, saí quando eu ganhava 10%. Hoje o pessoal paga 5% de comissão. Vamos falar da minha época, eu ganhando 10%. Eu trabalhava com o salário hoje é 1.518, é salário comercial, não sei quanto que é, vamos colocar que seja R$1.600. R$1.600 mais a comissão. Eu recebia cerca de R$3.500. Hoje, no dia de hoje, eu receberia aí 5.000, no máximo R$6.000 de salário, que é um bom salário. Sim. Eu entendia que o cara me dava aqueles 10%, mas eu não tinha direito àquela comissão nas férias. Eu sei o que a legislação fala, eu entendo, mas na hora de acordar, porque isso era acordado verbalmente. Nem todo mundo tem a mesma índole, nem quem está do lado de lá, nem quem está do lado de cá, infelizmente. Aí, assim, hoje busca-se resolver isso. Qual que é a forma legal que não onere, porque você me paga 10%. Se você chegar para mim e falar assim, cara, eu tenho que botar seu salário na carteira, mas 10% não dá para te pagar. Dá para pagar 10% porque eu não pago 13º, porque eu não pago férias, porque eu não recolho seu INSS, por uma série de coisas. Do outro lado, eu do lado de cá, eu quero receber os 10%, mas eu finjo que eu não sei que eu vou pagar imposto de renda também, aquele negócio, tem tudo isso, né? Como é que eu resolvo isso? Guardando as duas partes, né? Quem tá do Meu lado de lá, quem tá amigo, do lado tem de cá. coisas que não tem solução, né? A forma de resolver isso é regularizar. Ponto. Certo.
Tem que regularizar. Não existe nenhum mecanismo que dá para pagar o salário lá combinado na carteira e a comissão por fora. Não tem. Não tem Não nenhum mecanismo que... Não tem. Não existe dois tipos de vínculo no exercício da mesma atividade. A pessoa não tem como ela ter um contrato de emprego e ter um contrato de trabalho paralelo exercendo no mesmo momento. Não tem, tá? Inclusive, há um tempo atrás era discutido que não dá para ter um contrato de trabalho nem depois, mas hoje já estão entendendo que pode. Eu posso ter um empregado que trabalha para mim 8 horas por dia, numa função específica, e depois, fora desse horário, ele faz um trabalho de marketing, que vai cuidar da rede social, um contrato de prestação de serviço. Hoje é entendido como isso possível. Antigamente, a pessoa, E não o é um empregado... acúmulo de função. Não é, ainda mais está sendo feito em horários distintos, porque eu trabalho 8 horas para uma pessoa e depois eu posso trabalhar em outro horário para outra pessoa. Então já estão reconhecendo essa possibilidade, tá? Ah, mas isso é certo? Não, mas isso já é possível. Antigamente, não. A pessoa trabalhava lá como balconista às 8 horas, depois trabalhava mais 4 horas com marketing, até fora da farmácia, trabalhava em casa e tudo mais, alegava que era continuidade do trabalho, recebia aquelas 4 horas a mais como hora extra e quebrava a farmácia. Então, mas tá, então não tem como eu pagar o salário na carteira e a comissão por fora de uma forma legal. Eu tenho que trazer isso para a carteira. Mas aí que é o problema. Por quê? O lógico é nós temos que entender que o lucro do empreendedor não pode ser o imposto que ele deixou de pagar. Tem gente que calcula o markup dele lá e esguela, e aí ele para de pagar o imposto e é o imposto que ele sobrevive. Esse imposto não pode ser considerado o lucro dele. Então, não é com esses artifícios que ele vai sobreviver. Então, dentro da marcação do custo dele, se aquela comissão não é viável, ele tem que trazer a comissão para o patamar viável. Ah, então o que eu consigo de custo de comissão é até 10%, mas com todos os acessórios. Então ele tem que fazer a regra de 3 inversa para ele poder chegar no patamar. Vamos supor que os 10 tem que voltar para 6%. Certo? Porque os outros 4% que vão ser os reflexos infériores, terceiro, mais FGTS, mais INSS e tudo mais. Então tá, eu tenho que pagar 6%, porque os outros 4% vai ser consumido por isso. Irredutibilidade salarial. Eu não consigo pegar aquele balconista e falar, a partir de amanhã os 10% seu virou 6%. Não posso. O que eu vou ter que fazer? Mesmo estando por fora. Mesmo estando por fora. Aí é um risco que eu vou correr. Porque depois ele pode mover uma ação alegando que ele ganhava os 10% por fora. E ainda, ele comprovando que ganhava os 10% por fora naquele período, depois ele passou a me pagar 6%. Eu quero os 4% de diferença. O passivo fica muito alto. E é passivo. Quer correr o risco? Corra. Tá? Lembrar sempre que todo direito trabalhista prescreve em 5 anos. O empregado ganhava isso. Se você muda o jogo, quando passa 5 anos aquela situação anterior, aquilo ele já não tem direito de demandar mais. E quando o empregado é dispensado, ele tem 2 anos para entrar com a ação. Passados os 2 anos, ele também não reclama mais. Mas se ele demora o finalzinho dos 2 anos para entrar com a ação, ele reclama dos últimos 5 anos. Então acaba pegando só 3 anos, né? Porque 2 anos é o tempo que ele demorou para poder demandar. Aí, então o que tem que fazer? Dispensar e contratar outro. Simples assim? Também não é. Ah, eu vou dispensar esse empregado e vou recontratá-lo. Primeiro, quando você dispensa e recontrata, se você recontratar com menos de 90 dias, pode ser considerado fraude ao FGTS. Você mandou a pessoa embora só para poder receber o FGTS dela. Tá. Aí, não, então, vou esperar passar os 90 dias. Se você recontrata com menos de 6 meses, o contrato tem que ser na mesma modalidade. Você não pode reduzir o salário. Dentro dos 6 meses, considera que tem a continuidade. Aí você tem que esperar passar 6 meses. 6 meses. Então você tem que dispensar a pessoa, só daí 6 meses que você vai contratar. Vou dispensar, não tem problema, vou contratar um outro. Tá. Mas você tem um balconista? Eram 2? Você só dispensou um e vai ficar com um? Equiparação salarial. As regras têm que ser semelhantes. Não adianta você manter aquele um ganhando 10% e você contrata um outro ganhando 6%. A não ser que esse ganho 10% tem mais de 2 anos lá na sua empresa. Porque aí a equiparação não vale. Bom. É muita coisa, né? A gente vai cavando aqui e vamos desenterrando. Cara, vamos lá. Primeira dúvida.
Tá, você me disse dos 90, depois dos 180 dias. Isso. Aí eu tenho uma pseudo-solução aqui. Vamos ver se ela funciona. E se eu mudo o meu contrato social? Mando o cara embora, Ah. troco meu contrato social nesse meio tempo e recontrato ele. Contrato social ou CNPJ? Não, contrato social. Não, é a mesma Porque o empresa. CNPJ, É a mesma o que personalidade. acontece? Você mudou o nome. Não, mas porque eu posso. Hoje o CNPJ está no meu nome. Aham, Aí eu tiro o meu nome do contrato social, aham. como se eu tivesse vendido a farmácia para minha mulher. É o mesmo CNPJ, o empregador nunca foi você, foi seu CNPJ. Então tá tudo ligado. Tá tudo ligado ao CNPJ. A forma. E, gente, presta atenção nisso. Olha que negócio interessante. Eu vivo dizendo isso na farmácia porque é dúvida dos meus associados e de dono de farmácia. Toda hora a gente responde isso, Mike. Quando o cara vai comprar uma drogaria, eu sempre falo o seguinte: olha o CNPJ. Porque quando você compra o CNPJ, é como se você estivesse comprando meu CPF. Meu CPF vai carregar todo o meu histórico, seja criminal ou o que for. Então, se você comprou um CNPJ e o cara botou a farmácia no pau, quem paga é você que comprou. Uhum. Existe até, e aí você me corrige se eu estiver errado, eu sou corresponsável, porque você acabou de comprar, parece que tem uma corresponsabilidade ali num período, mas é um problema de quem comprou para resolver depois com o antigo vendedor, que aí é uma outra coisa, mas quem é responsabilizado é quem é o dono atual. Então isso não vai funcionar. Vão cavar? Eu Vambora. gosto. Eu tenho esse. Vão cavando, vão cavando. Vamos lá. Pelo nosso ordenamento jurídico, nós temos tipos societários que ele tem classificados como sociedades de responsabilidade limitada e ilimitada. A sociedade, a LTDA limitada que a gente conhece e a sociedade anônima, ela entra dentro disso, tá? O sócio tem uma responsabilidade limitada. Na sociedade anônima, qual é a limitação da responsabilidade do acionista? Integralizar as ações dele. Então, uma vez integralizado, ele não tem responsabilidade mais, acabou. Na sociedade limitada, integralizar o total do capital social. Se nós dois somos sócios, estamos constituindo uma sociedade, falamos que o capital social é 20 mil, você tem que integralizar 10 mil e eu tenho que integralizar 10, e a gente escreveu lá que você integralizou 10 e eu vou integralizar 10 daqui a um ano, e nesse meio tempo tem alguma demanda, podem vir no patrimônio nosso para pegar esses 10 mil que está faltando. Não é só no meu, não. É no nosso. Porque na sociedade LTDA, limitada, a responsabilidade do sócio vai ter a integralização do total do capital social. Por isso que o normal do contrato social está lá, né? 10 mil cotas, um valor de 10 mil reais, totalmente integralizado em moeda corrente nesse ato. E o meu é a mesma coisa, está escrito. Então já está integralizado, nós não temos responsabilidade mais. A não ser que prove fraude, que de fato não integralizou coisa nenhuma, aí vai correr atrás disso. Essa integralização. O ideal é você depositar numa conta. Era isso que você ia perguntar? O ideal é você deposita o valor numa conta bancária e mostra toda a movimentação para a própria montagem do negócio. Ah, Marco, mas eu não abri a conta ainda, mas você tem as notas fiscais provando que você comprou. Nós gastamos os 20 mil em mesa, em cadeira, no ar-condicionado. Então, a gente consegue comprovar que foi integralizado aquele custo e foi gasto, foi exaurido dentro da sociedade. Da empresa? Porque quando eu abri, eu fui lá e montei, por exemplo, vamos montar um escritório, Marco? Vamos. O que nós vamos ter no escritório? Sei lá, mesa, cadeira Isso. e alguma coisa ali bem mínima. Esse aqui. Essa estante aqui e tal, o que tem aqui custou 15 mil. Isso. 7.500 para cada um. Só que daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, eu continuo tendo isso aqui, mas eu trouxe uma outra televisão, eu trouxe esses microfones, eu trouxe um outro computador. No final, mas o contrato ainda reza que é só 15 mil. Não tem problema, porque o restante a gente está comprando com o quê? Com o próprio resultado da sociedade. Por isso que esses 15 mil que a gente pegou do início, certo, é pegar a nota fiscal, manda para a contabilidade vai contabilizar isso. E depois todas as outras aquisições vai mostrando lá que gerou resultado e está comprando pela própria sociedade. Está tudo documentado ali. Entendi. E está tudo bem, né? Mas ok, essa é a regra do direito societário. Mas aí o que acontece? Existem as exceções. Tá? A primeira exceção é o IDPJ, que a gente fala, é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que aí tenta atingir o patrimônio do sócio. Mas para eu atingir o patrimônio do sócio, não é simplesmente porque a sociedade deve que o sócio paga, não. O sócio paga, por exemplo, quando tem confusão patrimonial.
Sabe aquele dono da farmácia que pega os boletos do filho e paga tudo na conta da farmácia? Uhum. E aí que de repente tem um boleto da farmácia e não tem o dinheiro na caixa da farmácia e vai lá e paga na conta pessoal dele? Sim. Ocorreu uma confusão patrimonial. A gente não sabe até onde vai o patrimônio da sociedade, onde termina o patrimônio da sociedade e começa o patrimônio do sócio. Aham. Então, com isso, desconsidera essa personalidade jurídica para tratar tudo como uma mesma coisa e poder receber do sócio. Entendeu? Uhum. Essa é uma hipótese, tá? Outra hipótese é quando a sociedade ela fere o objeto social. Ela vai além do objeto social. Por exemplo, o exemplo mais claro que eu gosto de pegar é aquela empresa que vende vinhos. Eviram? Ou Vende. Não, uma empresa que vende vinhos. Você tem abrir uma empresa para vender vinhos aqui na Cidade Nobre, o que for, né? E aí, você começa, quando o cliente chega para degustar o vinho, você comprou o queijo para ele consumir, sentir e levar o vinho. Até aí tá tudo bem. O seu contrato social tá lá, que o objeto seu é venda de vinhos. Daí a pouco o cliente começa a gostar daquele queijo que ele experimentou. Aí você começa a comprar um pouco mais de queijo para poder vender junto com o vinho. Mas você esqueceu de alterar no seu contrato social. E você começa a comprar queijo e vender queijo, comprar queijo e vender queijo. A sociedade, ela está praticando uma atividade que não é própria dela. Então, se depois você não consegue ter dinheiro para pagar a empresa, o seu fornecedor de vinho, e não tem dinheiro para pagar o seu fornecedor de queijo, o fornecedor de vinho não consegue a IDPJ, porque a sua razão social é venda de vinho. Você comprou vinho para vender vinho. A empresa não conseguiu pagar, o débito é dela, não é seu. Mas a empresa que te vendeu queijo, ela consegue IDPJ. Por quê? Porque a empresa que vendeu queijo não poderia vender queijo. Então, quem estava vendendo queijo de fato eram os sócios. Aí ela consegue a quebra da personalidade jurídica para atingir o sócio. Sabe aquela drogaria que no objeto social dela só vende, ela não ampliou para poder vender aqueles outros produtos ali dentro, né? Que hoje já tem uma liberdade um pouco maior, e ela não ampliou? Se ela não conseguir pagar aquele fornecedor, ele pode pedir a desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio do sócio para ele receber o valor daquele produto que ele vendeu. Vocês entenderam? Isso é muito importante, porque o que o Mike acabou de dizer é justamente aquelas drogarias que pedem liminar para poder vender produtos extra drogaria, né, que operam com liminar. Aqui em Minas quase não tem, mas São Paulo, Bahia, Santa Catarina, então é terrível. Se você trabalha com esse produto e não consegue pagar o fornecedor, aquele fornecedor pode pedir na justiça para que você pague através dos seus bens, seu patrimônio pessoal. Isso é muito importante. Mas Aí o que ele tem que fazer? Se ele conseguiu eliminar, altere o objeto social do contrato social. Uhum. Inclua essa atividade também no seu contrato social. Mas nós falamos isso por qual motivo? Aí a gente vê um outro problema. A trabalhista. Exato. A trabalhista hoje ainda não precisa do IDPJ, infelizmente. A gente está aguardando um tema. Não, o tema foi julgado agora recentemente. Ótimo. É bom que é assunto novo, tá? Porque há pouco tempo atrás, o empregador CNPJ não pagava. O simples fato de não pagar, o juiz incluía no polo passivo, a pedido do advogado e do reclamante, o sócio. Aí, quer dizer, o empregador não paga, o sócio paga. E a regra do IDPJ não é essa. Não é o simples fato da sociedade ser devedora que o sócio tem que pagar, por causa da limitação da responsabilidade que a gente falou, que é a regra geral do direito societário. Uhum. Aí isso já foi definido, então, como que faz? Pela IDPJ, o sócio pode ser incluído, tem toda a possibilidade de apresentar suas defesas. Mas aí você falou o ponto do quê? Eu tenho uma farmácia, CNPJ tal, e eu sou sócio. Você está comprando o quê? O fundo de comércio? Ou você está comprando as minhas cotas societárias? Se você compra as cotas societárias, você então não está comprando o fundo de comércio. Você está comprando as cotas. Quem continua exercitando o negócio é aquele CNPJ. Que eu era sócio, saí e você entrou. Certo? Uhum. Todo passivo trabalhista que está ali é um passivo trabalhista do CNPJ. Não é meu e não é seu. É do CNPJ. Mas se o CNPJ não dá conta de pagar,
eles vão no patrimônio do sócio. Sim, O sócio que saiu, ele continua responsável pelo prazo de 2 anos. sim, que é a tal da corresponsabilidade. Mas é uma cor, né? É uma CO. Mas aí a gente espera lá. E é uma CO. Passados 2 anos, eu não posso mais ser demandado. E o sócio atual? Ele é demandado. Só que, em regra, ele é demandado pelo período que ele passou a ser sócio. O anterior, não. Mas isso é demanda trabalhista. Aí muita gente fala o quê? Então, eu não quero aquele CNPJ, eu vou abrir um outro CNPJ. Certo? Então, Maicon, Que eu é. estou comprando o fundo Exato, que o de cara vai lá e comércio. compra só o fundo e abandona o CNPJ. Michael, leva o CNPJ. Nesse fundo de comércio, inclusive, é a placa, é tudo. Tá. Mas eu não quero esse CNPJ mais. Se você constitui um CNPJ novo para começar a exercitar. Ok? Os empregados são os mesmos, né? Manda embora, normalmente você contratou. Uhum. Tá. Sucessão de empregadores. Não saiu do risco do não? Não? Não. Então, vamos lá. Muda o O risco. risco. A gente passa a ter mais argumentos, mas zera o risco? Não. Tá. Se o empregado que estava assinado, a carteira assinada comigo, Agora tá assinado eu comigo, mas dispensei e você assinou, certo? O sucessor responde pela empresa sucedida, ainda que o CNPJ tenha sido dado baixo. ainda que tenha sido dado baixa. Por quê? Porque, na verdade, esse fundo de comércio que comprou, ele está atrelado com aquele negócio anterior. Diferentemente, se você tivesse comprado fundo de comércio meu e levado para um outro endereço seu, outro local, aí você não teria responsabilidade. Mas Entendi. quando você continua, No mesmo local. tem responsabilidade. Até mesmo que a legislação também diz que se eu tenho uma drogaria aqui, e aí já até na parte imobiliária, né, porque é complexo, mas eu tenho uma drogaria, eu retirei uma drogaria, o locador não pode locar para Por causa do ponto. Exato. Porque aí está prestigiando o ponto. O ponto. Aí você leva ele para um outro local, você abre ali, acaba. Quem ia procurar você e encontra outra farmácia ali, ele acaba se vinculando a esse novo. Então, ele tem uma proibição para quê? Para que essa clientela sua te procure no novo No ponto. ponto. Mas aqui, essa situação, a gente tem que entender qual é o risco, tá? Eu sou dono de um hotel. Eu assumi um hotel 1º de julho do ano passado, tá? Uhum. E justamente porque mentalidade de empreendedor. Então, dentro lá do meu escritório, apareceu essa oportunidade de clientes meus que estavam rescindindo com o hotel anterior. Então, eu arrendei as unidades, o físico não é meu. Eu tenho o negócio hotel e não a unidade imobiliária. Arrendei e tenho a hotelaria. E aí, todos os empregados, eu só transferi para minha empresa. Acredita? Você só transferiu? Só transferi. Simplesmente fui lá na carteira de trabalho deles, fiz na parte de anotações, falando que o empregador novo passou a ser a minha empresa, vai na Caixa Econômica Federal, faz uma alteração da conta, vinculando ao meu CNPJ. Na hora que você acabar com o arrendamento, Eu encerro posso passar para o novo ou vou dispensar. E várias pessoas saíram e outros foram contratados. Mas a pessoa que saiu, teve pessoas que estavam trabalhando no CNPJ anterior e trabalhando no meu CNPJ. Dispensei, quando eu dispenso, eu faço o cálculo de todo o período. então, Por que eu fiz isso? Porque mesmo que se dispensasse e eu contratasse de novo, eu estava assumindo o risco. Eu estava assumindo o risco já. o podcast está sensacional. Eu não tinha planejado, mas nós vamos fazer uma pausa aqui e você vai terminar de ouvir tudo que o Maicon tem para nos ensinar na parte 2. Foi sensacional até aqui. Maicon, eu quero te agradecer. E nessa primeira fase, eu quero que você dá um breve encerramento. Daqui a pouco a gente volta com o episódio 2 e a gente continua a nossa conversa falando sobre os erros, né, os maiores riscos jurídicos que existem. E dentro de tudo que nós falamos aqui, a gente falou muito sobre a drogaria, a parte societária, como conduzir tudo isso aqui, a parte de contratação de funcionários. Como que a gente encerra aqui falando então sobre esse contrato, como que deve ser esse contrato com o funcionário, para que fique claro para a drogaria, para o funcionário e que no final ambos saiam protegidos. Porque a gente tem que proteger, como você já disse aqui, as duas partes, né? O direito está aqui para abranger todo mundo. Meu amigo, o maior problema das relações são expectativas frustradas.
Então, para não ter expectativa frustrada, é muito bom, no momento de qualquer contratação, que seja com fornecedor, que seja com empregado, que seja com quem for, deixar muito claro quais são as expectativas das partes, inclusive entre os sócios, tá? Dentro dessas expectativas, ver o que pode ser consensado. E aí, formalizem. O maior erro do empreendedor é não formalizar as suas relações. Que seja por mensagem do WhatsApp. Empregado não, tá? Empregado tem que ter contrato de trabalho, carteira de trabalho assinado, contrato de experiência, tudo certinho. Mas formalizem, tá? Gestão é isso, gente. Gestão não é aventura, né? Gestão é árduo. Gestão precisamos desdobrar, tá? Temos que ter estratégia para atuação dentro do nosso negócio. Foi um prazer esse episódio, né? Daqui a pouco a gente continua com outro, né? Sim. E muito bacana essa troca de experiências que a gente está tendo. E quem quiser me seguir, Maicon Reis ADV é o Instagram do meu escritório, Maicon PS Reis é o meu Instagram pessoal e Código Apps é da minha empresa de consultoria. Vamos falando. É isso aí, pessoal. Quero te agradecer por nos acompanhar até aqui. Não perca o próximo episódio. Tenho certeza que continuará sendo tão sensacional quanto esse já foi. Um abraço. Nos vemos daqui a pouco. Um abraço.